Fala galera, tudo bom? Estou aqui para a gente continuar com aquela sequência de assuntos que a gente tinha visto já. A gente já andou vendo o movimento retilíneo-uniforme e a partir de agora a gente vai estar vendo o movimento retilíneo-uniformemente variado, que é um movimento que ele acontece não mais na perspectiva que a gente tinha do movimento uniforme, do movimento anterior, que a gente dizia sempre que esse movimento, o objeto estava se movimentando sempre com a mesma velocidade ao longo do tempo, tá? Nesse caso, nesse movimento, a velocidade ela não é mais constante, ela sofre alteração. E aí começa a ser adotado a partir de agora um novo fator, que é um fator responsável por alterar essa velocidade. Quem é esse fator responsável por alterar a velocidade? É o que a gente chama de aceleração. Então, olha só, a principal característica desse movimento, que a gente vai estar estudando a partir de agora, é um movimento onde a velocidade não é mais constante, ou seja, ela sofre variações. Se ela sofre variações, o fator que vai estar alterando essa velocidade é o que a gente chama de aceleração. E é o que acontece, por exemplo, numa decolagem. Quando um cara ele parte do repouso e após um determinado tempo ele atinge um valor de velocidade. Essa velocidade, por ela ser alterada, teve alguém que foi responsável por alterar ela. Que quem é responsável é a aceleração, tá bom? Então, em função disso, gente, é que é estritamente importante a gente entender o conceito de aceleração. Então, a aceleração é aquele fator que ele vai ser responsável por alterar a velocidade em função do tempo. E aí, quando eu digo, alterar a velocidade em função do tempo, entenda que isso aqui é o que a gente está chamando de ΔV. E em função do intervalo de tempo, isso aqui vai ser o ΔT. Ou seja, essa aceleração ela é vista assim, como um ΔV sobre um ΔT. E isso eu preciso que você preencha aí no seu livro. A aceleração como sendo ΔV sobre ΔT. E aí, super importante. Quando eu estiver analisando isso, quando estiver analisando essa aceleração, eu preciso que você lembre que esse ΔV, como toda variação, todo delta que representa a variação, vai ser uma velocidade final menos uma velocidade inicial. Da mesma forma que um ΔT, ele vai representar uma variação de tempo, um intervalo de tempo, que vai ser um tempo final menos um tempo inicial. Certo? E aí, gente, o que é que acontece? Essa aceleração ela vai ser abordada para mim em duas unidades principais, que é metro por segundo ao quadrado e quilômetro por hora ao quadrado. Ah, mas Caio, então significa dizer que a aceleração é um fator responsável por alterar a velocidade em função do tempo? É sim, tá? Então, por exemplo, vê só, olha essa situação. O cara ele parte com a velocidade inicial igual a zero. Um segundo depois ele atinge a velocidade de 5 metros por segundo. Outro segundo depois ele atinge a velocidade de 10 metros por segundo. Mais outro segundo depois de 15 metros por segundo. Então perceba que a velocidade está ficando cada vez maior. Ou seja, o objeto está cada vez mais rápido. Se ele está cada vez mais rápido, esse módulozinho da velocidade, por ele estar sempre aumentando, é porque teve algum fator que foi responsável por isso. Quem é que foi? A aceleração. Nesse caso, você consegue me dizer quanto é a aceleração dele. Se daqui para cá ele variou 5, daqui para cá ele variou mais 5 e em seguida mais 5. Essa aceleração dele vale quanto? Vale 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas eu preciso ver a matemática, Caio, para entender. Tudo bem, faz assim, a aceleração do cara, ela é ΔV sobre ΔT, ou seja, é a velocidade final menos a inicial. Olha para qualquer instante de tempo aí, quando tem vale 0, quando tem vale 1, 2, 3, certo? Escolhe um. Caio, eu vou escolher 2 instantes. Quais são os dois? Quando o tempo vale 3 e quando o tempo vale 0. Quando o tempo vale 3, a velocidade do cara vale quanto? 15. E quando o tempo vale 0, 0. Então aqui, 3 menos 0. Então fica 15 menos 0 sobre 3 menos 0. Então isso aqui vai dar 15 dividido por 3. Essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. O que é que isso aqui me diz? Me diz o seguinte, essa situação ela está me dizendo, olha, o objeto aumenta a velocidade, a cada segundo ela aumenta 5 metros por segundo. Tranquilo? Beleza? Então a ideia de aceleração é justamente essa. É o fator que vai alterar a velocidade em função do tempo. E aí, essa velocidade ela está aumentando 5 metros por segundo a cada segundo. Gente, não esquece, a aceleração ela altera a velocidade.
Então ela diz que o cara vai percorrer um espaço cada vez maior. Por exemplo, nessa questão eu posso chegar para você e perguntar, olha, depois de 10 segundos, qual vai ser a velocidade do cara? Você facilmente consegue me dizer aqui, certo? Mas se eu pedisse a você para você, através de uma expressãozinha, você determinar isso, seria possível? É, porque olha só, se a aceleração é ΔV sobre ΔT, eu posso escrever a aceleração assim, ó, ΔV sobre ΔT, mas eu vou reescrever essa equação na seguinte estrutura. Eu vou botar assim, ó, ΔV é igual a aceleração vezes ΔT, certo? Ou seja, quem é esse ΔV? Não é a velocidade final menos inicial? E o ΔT é T final menos T inicial. Eu vou reescrever aqui, ó. Olha só. Vou puxar isso para cá e vou fazer assim, ó. V final menos V inicial é igual a aceleração vezes o tempo final menos o tempo inicial. Mas, gente, quando tu começa a se movimentar, quando tu começa a analisar o movimento, quanto é o tempo inicial no teu cronômetro? Quanto é que ele vale? 0, né? Então, ó, vou dizer que esse T0 aqui, ele vale 0. Então, a equação ela vai ficar assim, ó. V menos V0 é igual a vezes T. Esse V0 está negativo, vai para o outro lado como? Positivo. Então, vamos escrever assim, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Certo? Só que olha só. Quando o cara começa a se movimentar, a velocidade dele inicial não muda mais. Certo? Outra coisa. A aceleração dele também não. Por quê? Porque a gente disse que o movimento ele é uniformemente variado. Tá bom? Então a aceleração ela é constante. Ela varia de maneira uniforme. Beleza? Agora, a velocidade final ela pode mudar, mas ela muda de acordo com o tempo. Então eu posso dizer o seguinte, ó, eu vou escrever essa equação como V de T é igual a V0 mais A vezes T. Onde, olha só, quando eu escrevo essa equação, eu queria que você prestasse atenção no seguinte, ó. Esse V de T aqui, ó, é a velocidade final. Certo? Esse V0 é a velocidade inicial. Tá? Esse A aqui, ele vai ser quem? A aceleração. E esse T aqui vai ser o tempo. Certo? Então, o que é que eu estou dizendo a você através dessa expressão? Eu estou dizendo o seguinte, ó. A velocidade, ela é alterada em função do tempo. Por exemplo, nessa situação eu perguntei a você, olha, quanto é que vale o tempo depois de 10 segundos? Aí você me respondeu, Caio, é só eu fazer o seguinte, ó. É só eu fazer a seguinte situação. V, quando o tempo é igual a 10, vai ser... Eu sei que ele parte do repouso, então a velocidade inicial foi 0. Mas a aceleração dele a gente calculou que vale 5. E o tempo vale 10. Então, ó, 5 vezes 10, 50, 50 mais 0, 50 metros por segundo. Então, essa seria a velocidade do cara, por exemplo, depois de 10 segundos. Certo? E é isso aqui que a gente chama, ó, isso aqui é chamado de função horária da velocidade. Tá bom? Então, ó, percebe o seguinte, que nesse caso, a velocidade ela pode ajudar, a aceleração ela pode ajudar ou atrapalhar. Aqui ela está ajudando, ela está aumentando a velocidade do cara, certo? Por isso que a gente chama esse movimento de movimento acelerado. Mas ela poderia atrapalhar também, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha essa questão. Um carro está se deslocando em movimento retilíneo a 72 km por hora, quando o motorista aciona os freios, parando completamente em 5 segundos. Qual o modo da aceleração média do carro em metros por segundo ao quadrado? Vê, eu vou até utilizar aquela equação já pra gente, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Dá licença, tá? Vamos escrever o seguinte. Vamos botar assim, ó. A velocidade inicial dele era 72 km por hora. A velocidade final vai ser 0, porque ele vai parar. 0 km por hora. Ele faz isso depois de 5 segundos. Então, o tempo, ó, 5 segundos. Ele quer saber quanto é que vale a aceleração. E aí eu sei que a expressão ela é dada assim, ó. V de T é igual a V0 mais A vezes T.
Então a velocidade final, é 72 km por hora, mas o tempo está em segundo, Caio. Isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou converter para metro por segundo. Então isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Mas eu não me lembro como é que converte. Tem estresse não. Faz assim, ó. Fera, daqui para cá tu divide por 3,6, certo? 0 dividido por 3,6 dá 0, né? Então vamos botar aqui, ó, 0 metro por segundo. Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ficar o seguinte, 20 é igual a 0, mais a aceleração que eu quero saber, vezes 5. Tudo certo? Tudo tranquilo? Não, tá errado. Por que tá errado? Porque é o seguinte, o 20 não é a velocidade final, é a velocidade inicial do cara. Então, ele diz na questão que é a velocidade com que ele parte. Mas Caio, se tu deixar dessa forma, a aceleração vai dar positiva. Se eu escrever da maneira que tu está dizendo, a aceleração vai dar negativa. Então vai ficar assim, ó, velocidade final é 0, porque ele vai parar, a inicial é 20, mais a aceleração vezes 5. Então, ó, menos 20 é igual a 5 vezes A. Então essa aceleração vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, determinei quanto é que vale a aceleração do cara. Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Mas, Caio, a aceleração pode ser negativa? Pode. Pode ser negativa, pode ser positiva. Por quê? Porque se ela for negativa, pode significar que ela está contra o movimento. Se ela for positiva, pode significar que ela está a favor do movimento. Como assim? Como assim? Tranquilo aqui? Tranquilo? Então, deixa eu entrar em mais detalhes sobre essa questão da aceleração, do sinal da aceleração. O movimento, quando a gente estudou o movimento uniforme, a gente definiu o movimento em dois. Movimento progressivo e movimento retrógrado, certo? O que é que acontece? Quando a gente vai analisar movimento com a ação da aceleração, a gente pode dividir ele em mais dois tipos. Quais são esses mais dois tipos? Ele pode ser um movimento acelerado ou um movimento retardado, ou um ou outro. E como é que eu vou fazer para observar cada um deles? Olha só. Se a velocidade ela for positiva e a aceleração for positiva, significa dizer que a aceleração está ajudando na velocidade. Ocorre, por exemplo, quando eu vou ultrapassar um carro. Eu estou no meu carro, piso no acelerador, a aceleração ajuda o carro a aumentar a velocidade. Aumentando a velocidade eu consigo passar o cara que estava na minha frente, por exemplo. Se a aceleração for negativa e a velocidade for negativa, também é um movimento acelerado. Que é, por exemplo, quando eu dou ré. Quando eu engato a ré do carro e eu acelero, a aceleração está ajudando a minha velocidade. Então a velocidade está negativa e a aceleração também. Então continua sendo um movimento acelerado. Mas existe o caso de, por exemplo, eu estou me movimentando, eu necessito pisar no freio. Quando eu piso no freio, a velocidade ela diminui. Quando a velocidade diminui, a aceleração ela ainda atua sobre o movimento, mas atua diminuindo o módulo da velocidade. Por isso que a aceleração ela é negativa. E é por isso que a gente chama de movimento retardado. Tá bom? Tranquilo? Outra coisa, ela também pode ser o seguinte, ó, a velocidade pode ser negativa e eu coloco a aceleração positiva. Como assim? Eu estou dando ré, mas começo a pisar no freio. Então, meu módulo da velocidade ele vai diminuindo. Se o módulo da velocidade vai diminuindo, então significa dizer que a aceleração está atrapalhando no movimento. É por isso que a gente chama de movimento retardado. Tranquilo? Então, ó, se liga. Hashtag sem pescoço disse. Olha a dica, que é o seguinte. Se a aceleração ela concorda com a velocidade, tá? Se a aceleração concorda com a velocidade, o movimento ele é acelerado. Se a aceleração ela discorda da velocidade, o movimento ele é retardado. Tranquilo? Beleza? Bronca? Não, né? Massa. Fala, galera. Então, olha só, galera. Continuando com essa ideia do movimento uniformemente variado, a gente começa a traçar uma outra ideia. Veja, a gente tinha expressado já que a velocidade ela poderia ser expressa, poderia ser mostrada através dessa equação. Ó. V de t era igual a V0 mais A vezes t. E aí essa equação ela traz para a gente
a ideia da velocidade em função do tempo. Não é isso? E aí você poderia até construir através de um gráfico o seguinte raciocínio. Você sabe que esse gráfico é um gráfico de uma função do primeiro grau, de uma equação do primeiro grau. Ah, mas Caio, eu não estou vendo. Escreve assim, ó. Ó, o professor de matemática ele escrevia assim, ó, f de x era igual a b mais a vezes x. Certo? Então, se você observar o comportamento dela, quando ele ia desenhar um gráfico para você, ele desenhava um gráfico da velocidade em função do tempo, ele desenhava para você esse gráfico, e esse gráfico ele era mostrado assim, ó, podendo ser para cima, isso se esse coeficiente angular aqui ele for positivo. Para mim, esse coeficiente angular significa dizer aceleração positiva, tá? Ou ele pode ser para baixo, se... Opa, que a reta saiu troncha, calma. Também saiu, mas tudo bem, dá para entender. Ou ele pode ser para baixo, se essa aceleração for negativa. Ela pode ser assim também, tá? Agora, qual é o detalhe, fera? O detalhe é o seguinte, ó, que eu queria que você se ligasse na seguinte situação. Que se você observar, abaixo desse gráfico, tem uma figura aqui, ó. Abaixo dessa reta, tem uma figura. Essa figura que é construída aqui abaixo dessa reta, a área dela vai te dar o espaço percorrido. E isso vai ser super importante daqui a pouquinho, tá? Tranquilo? Mas toma nota desses gráficos aí. Ah, mas Caio, e qual é a função horária da velocidade? É essa daqui, ó. V de t é igual a v0 mais a vezes t. Onde v0 é a velocidade inicial, a aceleração e t o tempo. Tá bom? Um instante de tempo. Agora, vê só. Olha o que tem aí no teu livro. Essa segunda questão. Ela diz o seguinte. Analise o gráfico que representa a variação da velocidade em função do tempo de um objeto que se desloca seguindo uma trajetória retilínea. Nessa trajetória, a aceleração é, perceba aqui, a velocidade ela está crescendo. Se ela está crescendo, significa dizer que a aceleração ela é positiva, tá? A aceleração positiva. Ah, mas Caio, de 0 até T1, eu percebo que a reta aqui, ó, essa reta aqui, ela está embaixo dos tempos. Ou seja, está me dizendo que nessa situação, o gráfico está me dizendo que a velocidade ali ela é negativa. Tá? Naquele instante de tempo. Mas a aceleração é positiva. Ou seja, vê o que é que ele diz. Letra A aceleração é, letra A, negativa durante todo o movimento. Falso. Pelo contrário, a aceleração é positiva durante todo o movimento. Letra B, positivas apenas nos instantes de tempo menores que T1. Falso. Por que é falso? Porque, olha, ela é positiva para qualquer instante de tempo, entre 0 e acima de T1. Letra C, positiva durante todo o movimento. Beleza. Então, ó, resposta certa, letra C. Nula no instante T1 igual a T1, no instante T1. Veja, o que é nulo não é a aceleração. Em T1 ali, o que é nulo é a velocidade, não a aceleração. Letra E, negativa apenas nos instantes de tempo menores do que T1. Quem é negativo não é a aceleração, é a velocidade. Tá? Então, se você quiser, bota essas observações que eu falei aí. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, para você se ligar, ó, daqui para cá, de 0 até T1, o movimento ele é retardado. Tá? Porque a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva. De T1 em diante, o movimento ele é acelerado. Tá bom, gente? Tranquilo? Beleza? Massa. Bem, então olha só. Dando continuidade ao raciocínio que a gente estava trabalhando sobre movimento uniformemente variado, a gente chegou numa situação onde eu mostrei para vocês a ideia desse gráfico. Onde num gráfico velocidade versus tempo, a reta determinada que descrevia esse movimento era essa, e a área dessa figura ela me dizia o espaço percorrido, certo? Mas o que é que acontece? Eu posso aproveitar esse espaço percorrido e perguntar a você, olha, quais são todas as posições que o objeto vai ter de acordo com o tempo, tá? Ou seja, quais são todos os lugares que ele vai estar? Tem como a gente saber? Tem. Como? Assim, ó, vê só.
É só a gente fazer o seguinte. Olha para esse gráfico. Se tu olhar para o gráfico, ele te dá duas informações, ó, V0 e V final. Isso depois de um determinado tempo. Beleza? A área desse gráfico me dizia quem? O espaço percorrido, né? Então, se eu vou calcular a área desse gráfico, eu faço o seguinte, ó. A área, ela é numericamente igual a ΔS. Então, ó, essa área da figura é um trapézio. Consegue observar? Base menor, base maior, altura. Então, eu posso calcular assim, ó, essa área como sendo base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, esse ΔS vai dar a base maior é V, a base menor é V0 e a altura é o tempo. Isso dividido por 2. Ah, mas espera aí. E quem é esse V aqui, ó? Esse V, você lembra que V é igual a V0 mais A vezes T. Então, eu vou substituir. No lugar de V, eu vou colocar isso. Então, fica assim, ó. ΔS vai ser igual V0 mais AT mais V0 vezes T sobre 2. Ah, mas olha só. Se você reparar, ó, tu tem V0 e V0. Quando tu soma os dois, dá o quê? 2V0, né? Então, vai ficar ΔS é igual 2V0 mais A vezes T sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse T aqui, ó, multiplica aqui, esse T multiplica aqui. Então vai ficar assim. ΔS vai ser 2V0T mais A vezes T ao quadrado. Tudinho sobre 2, certo? Mas eu vou dividir aqui, ó, botar sobre 2 e sobre 2. Então, ó, olha só. Primeira coisa, esse sobre 2 cancela, né? Então, esse ΔS, ele vai ser V0T mais AT ao quadrado sobre 2, tá? Esse ΔS, ele é a diferença entre as posições, né? Final e inicial. Então, fica assim, ó, V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Esse S0 está negativo, vai para o outro lado como? Positivo, né? Então, vai ficar, ó, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E assim como a gente tinha dito em movimento na equação horária da velocidade, a gente vai dizer aqui também que essa equação, ela é uma equação que ela depende de quem? Do tempo. Então eu boto aqui, ó, S de T. Eu estou dizendo que a posição ela está dependendo do tempo. E se você reparar, essa equação é a equação do segundo grau. Olha o 2 aqui em cima, ó, a segunda potência, tá? Então, ó, se eu faço isso, se eu for olhar para o gráfico da posição em função do tempo, eu vou desenhar esse gráfico assim, ó. Posição em função do tempo, reta, curvinha para cima, tá? Se for em função do tempo de novo, pode ser para baixo. Ah, mas Caio, quando é que vai ser assim e quando é que vai ser assim? Quando é que eu posso observar? Curva para cima, o professor de matemática dizia que a aceleração era positiva, né? O A era positivo da equação. E curva para baixo, negativa. Tá? Então se liga nisso, que isso é besteira. E isso eu vou entrar em mais detalhes a partir da próxima aula. Tá? Então essa aula, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vê hoje, vê agora, com essa análise. A segunda parte, posteriormente, eu vou estar passando para vocês. Tá bom? Na próxima semana. Então olha só. Tranquilo? Preencha aí para mim, por favor, nesse espaçozinho aqui, tá? E o gráfico da posição em função do tempo, que aí vai ser esse ou esse, tá bom? Olha essa... Beleza, vamos lá para a questão 11. Olha o que é que ela diz. A posição de um móvel, deslocando-se em linha reta, varia com um tempo na forma x de t é igual a 5 mais 10t menos 2t quadrado, com o x dado em metros e t em segundos. Com base nessas informações, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. 01. A aceleração do móvel é negativa. Olha para a equação. Está aqui a equação. S de t vai ser igual a 5 mais 10t menos 2t quadrado.
A aceleração dele vai ser negativa. Desenha aqui, ó, escreve aqui, ó, S de t é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Olha ela aqui, ó, fera. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. É negativa? É. Então aqui, ó, verdadeiro. 0,1 verdadeiro. No instante 2,5 segundos, a aceleração do móvel é nula. Vê, para isso, eu queria que você olhasse para essa equação e a partir disso determinasse a velocidade inicial e a aceleração dele. Vamos ver. Quem é a velocidade inicial? Vale quanto? 10, né? Quem é a aceleração? A sobre 2 está dando menos 2. Então, ó, se A sobre 2 é igual a menos 2, então a aceleração vale quanto? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? A velocidade inicial vale quanto? 10 metros por segundo. Aí ele disse, ó, quando o tempo vale 2,5, a velocidade do móvel é nula. Vamos ver? Vamos ver? Então, ó, para eu fazer isso, eu vou dizer o seguinte, ó, V é igual a 10 menos 4 vezes T. Ei, nisso aqui, ó, monstrinho, monstro sagrado, eu estou fazendo o seguinte, eu estou olhando para essa equação e estou dizendo, olha, todas as velocidades do cara estão descritas naquela equação, tá? Essa equação, ela diz para mim todas as velocidades que esse cara vai ter ao longo do tempo, beleza? Então, ó, vamos ver. Aí ele disse, quando o tempo vale 2,5, quando o tempo vale 2,5, a velocidade do móvel é nula. Vamos ver, vamos botar 2,5 aqui, ó. V quando t é igual a 2,5, vai ficar 10 menos 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5 dá 10. Então, V quando t é igual a 2,5 é igual a 10 menos 10, que dá 0 metros por segundo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, isso aqui, ó, é verdade. 0,4. Entre os instantes 0 e 5 segundos, o deslocamento é nulo. Veja, para o deslocamento ser nulo, a diferença entre as posições tem que dar 0. Vamos ver? Vou pegar a equação aqui, ó, da posição. Essa aqui é a afirmativa 0,4. Então, ó, a posição quando o tempo vale 0 vai ficar o seguinte, ó. 0 ao quadrado dá 0, né? 2 vezes 0 dá 0. 10 vezes 0 dá 0. 5 mais 0 menos 0 dá 5. Tá? E a posição quando o tempo vale quanto? 5 segundos é igual a 5 mais 10 vezes 5 menos 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50, né? Então, S de t igual a 5 vai ser 5 mais 50 menos 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 2 dá 50. Então, aqui, ó, dá 50. S de t igual a 5 vai dar quanto? Vai dar 5 de novo, né? 5 metros. Então, o deslocamento dele é nulo? Sim, verdade. Tá? Beleza. Então, olha só. A gente concluiu que a 0,4 é verdadeira. Vamos para a 0,8. Na 0,8, ele diz o seguinte, ó, após 2,5 segundos, o móvel se desloca-se em sentido oposto à inicial. Gente, isso é verdade. Por que isso é verdade? Porque, olha só, perceba aqui, após 2,5 segundos, tá, a velocidade vai começar a ter um sinal negativo. Significa dizer o quê? Que ele inicialmente estava indo para lá, depois de 2,5 segundos ele começa a vir para cá. Tá? Então isso é verdade. Então a afirmativa 0,8 também é verdadeira. Tá? E a 16. O gráfico da velocidade em função do tempo é uma parábola com concavidade para baixo. Falso. Por que é falso? Porque não é o gráfico da velocidade, é o gráfico da aceleração. Tá? Que esse gráfico ele vai ser assim, ó. Da aceleração não, perdão. Um gráfico do espaço, certo? Esse gráfico do espaço ele vai ser assim. Onde aqui é um ponto de inversão de movimento. Se você quiser ir mais a fundo, é um ponto, inclusive o tempo nesse ponto aqui vale 2,5 segundos. Tá bom? Tranquilo? Se tu quiser saber a posição, tu joga esse tempo aqui, ó, no lugar de t. Tá? Eu coloquei como exemplo para 0,8, se você colocasse, por exemplo, a velocidade valendo 3 segundos. Então, para a velocidade valendo 3, a intensidade dela já dá menos 2 metros por segundo. Ou seja,
ela está sinal negativo. Se está em sinal negativo, ó, a 0,8 seria a verdadeira, tá? Ela, na realidade, o gráfico da velocidade em função do tempo, esse gráfico da velocidade em função do tempo, ele é assim, ó. Beleza? Onde aqui vale 2,5, a velocidade inicial era 10, tá bom? Tranquilo, gente? Então, beleza? Na próxima aula, a gente vai ver a questão da equação de Torricelli e a gente entra em mais detalhes acerca do movimento uniformemente variado. Não esquece, não deixa de praticar, tá? Na sexta-feira, a gente tem uma atividadezinha de simulado lá no Google Classroom. Então, acessa e pratica, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!